Namastê, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa nona semana do Aurora Yoga Club, em que iniciamos então a nossa terceira etapa. Parabéns por ter chegado até aqui. Essa é uma etapa sobre refinamento e não existe uma ferramenta de transformação mais potente do que Svadhyaya. No Sutra 244, Patanjali apresenta Svadhyaya. E ele apresenta em dois contextos, na verdade. Ele apresenta quando ele fala de Kriya Yoga e ele apresenta como um dos princípios de Niyamas. E Patanjali afirma que através do autoestudo alcançamos a comunhão com a divindade ou com o ideal que desejamos seguir. Mas a gente vai entender um pouco mais desse conceito, especialmente para trazer ele para os dias atuais. Tradicionalmente, isso envolve o estudo de grandes escrituras, ou melhor, das principais escrituras. Mas o ponto central não é nem a escritura em si, mas a intenção. O que teríamos de mais próximo hoje à ideia de Svadhyaya seria autodesenvolvimento ou ultra aprendizado. Porém, é um pouco diferente do que Svadhyaya, porque a Svadhyaya tem como objetivo, digamos assim, a busca pela evolução espiritual, enquanto nos dias atuais a gente tem mais a questão de autodesenvolvimento em relação a sucesso financeiro, sucesso na carreira. Então tem essa diferença, mas só para a gente poder contextualizar para algo que fique mais próximo de você. Então a Svadhyaya, autoestudo, seria essa busca por uma evolução espiritual a partir de um autodesenvolvimento. Então seria ler, por exemplo, uma escritura que a gente tem dentro da cultura hindu, que é o Bhagavad Gita, por exemplo, não só como uma literatura, como uma história, como uma cultura, mas se enxergar no personagem, né, que é o Arjuna, dentro daquele campo de batalha. Então, quando eu me enxergo como Arjuna, eu ganho consciência sobre as minhas ações, aquilo que aqueles mesmos dilemas que o personagem está enfrentando. E o mais importante no autoestudo é a aplicação desses conceitos, dessa aprendizagem na minha vida real. A mesma coisa com o Yoga Sutra de Patanjali, com os Vedas, enfim, várias escrituras. Então, por exemplo, se eu leio no Yoga Sutra que a mente é como um cristal que reflete as cores ao seu redor, então durante o dia eu vou me observar e vou perceber que em algum momento eu vi algo, ouvi um e-mail, recebi, li um e-mail que fez com que a minha mente ficasse cinza. Né? Então eu começo a entender o conceito que está na escritura dentro da minha realidade. Isso é autoestudo. Então não é só observar, né, as reações, é observar, fazer esse paralelo e aprender sobre si mesmo. Então, sem isso, a disciplina ou o autoestudo vira só algo mecânico, né? Sem uma alma, sem um aprendizado. Então, para que isso aconteça, como diz a psicóloga Carol Dweck no livro Mindset, ela diz sobre dois tipos de mente, né? A mente com mindset de crescimento e a mente com mindset fixo. E o maior obstáculo para Svadhyaya, com certeza, é o nosso ego. E o ego, ele vai ser o inimigo dentro do autoestudo, porque é uma função da mente que se organiza em um eu, e esse eu, ele transforma tudo em alguma coisa pessoal, né? Então, um acontecimento que os sentidos levaram à consciência se torna pessoal. Os sentidos, eles trazem a informação de um latido, por exemplo. E o ego vai tornar isso pessoal, mesclando um julgamento de valor. Então, eu estou escutando o latido de um cachorro e isso me irrita, ou isso me gera medo, ou eu quero lá fazer carinho. Esse problema de identificação do ego é que faz com que ele ache que está mandando nas coisas. E o ego odeia ser aluno. Por isso que o ego pode impedir o crescimento, porque ele não quer afirmar ou não quer dizer que ele não sabe as coisas. Ele é o dono da verdade. Então, quando eu tenho um mindset fixo, eu acredito que eu já estou pronto, que eu não preciso aprender nada, né? Que eu sou imutável, que eu sou desse jeito, né? E na verdade, Svadhyaya vai mais para esse lado do autoestudo, do mindset de crescimento, onde eu entendo que
eu posso sim me modificar, eu sou um ser inacabado, eu posso me transformar, eu posso me melhorar, eu posso olhar para os meus erros, para os meus medos, né? Então isso é muito importante dentro do estudo do yoga, dentro do autoestudo. Para que esse autoestudo seja efetivo, a gente precisa ajustar a nossa perspectiva. Então, na maior parte do tempo, a gente está sempre olhando para fora, para o outro fez isso, porque o outro fez aquilo, porque eu fiz tudo que eu podia, mas o outro, né? Normalmente é esse o nosso discurso. E o Svadhyaya é um convite para a gente inverter essa lente, é eu usar o outro como um espelho meu, né? Então eu sei que aquilo que eu acho insuportável no meu colega, no meu parceiro, na minha mãe, na minha tia, provavelmente tem uma sombra em mim que eu não quero admitir. Ou seja, o incômodo do outro é, na verdade, um ponto de partida para eu olhar para mim mesma. E aqui a gente entra numa descoberta profunda da neuropsicologia moderna, que é muito do que a gente acha que somos é na verdade uma farsa criada, né? Tem um livro chamado A Ilusão do Eu, que é do Dr. Chris Bauer, que ele fala, né? Ele explica que o nosso hemisfério esquerdo ele funciona como um intérprete e ele vai criando histórias, né? O tempo todo para dar sentido para as coisas que a gente vivencia. E a gente acaba criando então uma ficção sobre quem somos, o cargo que a gente ocupa, o papel da mãe perfeita, eu sou uma pessoa espiritualizada porque eu pratico yoga, todas essas invenções apenas para que a gente interaja nesse mundo, ou seja, para eu agradar o mundo, para eu agradar o outro, né? Para eu me sentir seguro num grupo. Isso o yoga fala há muito tempo, mas nesse livro o Dr. Niebauer vai mostrar isso cientificamente. Então é muito interessante para quem quiser olhar um pouco para essa parte mais científica. Então Svadhyaya é esse processo da gente nos observarmos, nos estudarmos, reconhecer nossa luz e nossa sombra e tirar essas camadas, essas farsas, essas máscaras que a gente usa e perceber onde a gente está fingindo e aonde a gente está sendo verdadeiro para tentar chegar nessa evolução espiritual, nesse autodesenvolvimento. Então, quando a gente estuda yoga do ponto de vista da filosofia, a gente não só estuda e lê e fecha o livro. A verdadeira aula começa quando a gente leva o conhecimento para nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. É assim que a gente vai viver o yoga. Para os yogis, a nossa essência é uma consciência divina. E ao redor dela, a gente está como se fosse embrulhados por caixas de experiências, de condicionamentos, de sistemas de crenças, de valores. Então as caixas são, por exemplo, a maneira como nos identificamos, consideramos ser verdadeiro, né? Então as nossas preferências, nossas aversões, nossos medos, nossa imaginação. E à medida que a gente vai sofrendo, é porque essas caixas estão, ou esses embrulhos de papel estão muito presentes, certo? Mas se eu começar a tirar, que nem um presente, né? Eu tiro a primeira capa, que é esse primeiro papel de presente, e eu tiro o próximo, e eu vou tirando essas camadas, e eu vou percebendo que esses papéis não sou eu. E na verdade, somos algo que está lá dentro da caixa. Então, as máscaras são esses invólucros, né? Esses papéis de presente que vão ocultando o nosso verdadeiro eu. E o Svadhyaya é esse processo de retirar as máscaras, retirar esse papel de presente. Ao longo de todo o Yoga Sutra, o Patanjali ele vai nos alertar que a raiz do nosso sofrimento é a ignorância de não sabermos quem somos de verdade. Ou seja, esse presente está tão embrulhado que a gente não enxerga o nosso verdadeiro eu. E o Svadhyaya seria esse antídoto, é esse fim da cegueira espiritual. Então, sem o autoestudo, a gente passa a agir como marionetes.
reagimos com raiva, carência, medo, né? Tudo de forma automática, puxados por esses fios invisíveis dos nossos hábitos, das nossas crenças, dos nossos valores, né? E Svadhyaya vai cortando então esses fios, né? Vai nos dando espaço para observar quem somos e vai nos dando um espaço para o silêncio, para que a gente tenha tempo de saber ou de pensar em como queremos reagir ou agir de forma consciente ou responder de forma consciente. E é nesse espaço que a gente começa a criar, a partir da autoobservação, que a gente descobre a liberdade. Então, como uma sugestão, como eu sempre dou uma sugestão no final de cada aula, eu quero que você reveja essa aula de hoje e pegue um conceito que chamou mais atenção, né? Pode ser a ideia do ego falso, pode ser a ideia do mindset fixo, pode ser a caixa de presente. E eu quero que você leve essa frase ou esse conceito ao longo de toda a sua semana e observe como ela vai se aplicando no seu dia a dia. Quando você está cansada, quando você está sob pressão, quando você está feliz. E não procura apenas entender o conceito de forma intelectual, que é o que você ouviu eu falando aqui, mas encontrar este conceito no seu dia a dia, na sua rotina. Colocar em prática o que você vem escutando ao longo das semanas. Então, isso é autoestudo e eu te vejo na próxima aula. Namastê!